Capítulo 11, versículos 33 ao 36. Aleluia. Romanos capítulo 11, versículos 33 ao versículo de número 36. Eu vou ler aqui na tela. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quantos podem dar glórias a Deus pela leitura da palavra? Versículo 35, de novo. Vamos ler todos juntos, irmãos. 1, 2, 3. Mais uma vez, mais forte um pouquinho. Trinta e seis, todos juntos, falando para Deus agora. Mais uma vez, para Deus ficar mais alegre. Amém. Quantos concordam com esta palavra? Glória a Deus. Meus amados, nós vamos meditar numa palavra que Deus tem colocado em nosso coração. Eu venho orando a Deus, pedindo para que Ele nos desse uma mensagem, uma palavra para entregar nessa primeira reunião do ano de 2023. E Deus colocou em nosso coração esta palavra. E eu quero me ater, quero dar ênfase a este último verso, último versículo, o 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são o que, irmãos? Todas as coisas. Me ajuda aí. Todas as coisas é 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 40%, 50%, 70%, 80% ou 100%? Nós cantamos, não? Como é que é o hino? Como é que é o hino? Me ajuda aí. Os que gostam de cantar, me ajuda aí. Cadê a Manquésia? Abre aí o porquê dele e por ele. Me ajuda aí no tom. Para aí. A gente canta. Cantar é fácil. É igual o hino 515. É fácil cantar. Se lá
para o deserto. Tu, Jesus, me quer mandar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Meu Senhor, aonde você vai para o deserto? É a mesma coisa que a gente cantar o hino 212. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Você quer? Não é fácil cantar, irmãos? O que esse versículo está nos ensinando? Deixa eu tirar o paletó. O que esse versículo está nos ensinando? Um desafio. A sermos fiéis em lidar com 100% a Deus. E é um desafio muito grande, irmãos. Esse desafio não é grande só para os irmãos. É um desafio muito grande, muito sério para todos nós. Quem escreveu isso, escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que foi o apóstolo Paulo. E ele, com certeza, escreveu porque vivia. Porque ele disse, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra o ministério que recebi do Senhor. Não tenho a minha vida por preciosa. Então o que nós entendemos é que a vida dele era 100% dedicada a Deus. Então nós aprendemos aí um desafio muito grande, a sermos fiéis em lidar com 100% da nossa vida, 100% daquilo que Deus tem nos dado. E nós somos, escute, irmãos, estamos numa reunião de obreiro, tá? De repente vai sair alguma coisa que vai apertar um pouquinho o calo. Mas é para começar bem o ano, bem ajustado. Amém, irmãos? Glória a Deus. E como nós somos tão mesquinhos, quando nós somos desafiados a lidar com apenas 10% do que Deus exige. E eu estou falando aqui para obreiros, estou falando para líderes, estou falando para cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, regentes. Quando nós somos desafiados a dar 100% a Deus, e Ele nos desafia, dentro do aspecto que nós estamos abordando aqui, Ele nos desafia a sermos fiéis em 10%. E tem muitos que são tão mesquinhos. O Senhor vai começar o ano com essa mensagem. Irmãos, conversa com o dono da obra. Vai só dando glória. Sorria, porque Jesus te ama. Nós somos, às vezes, tão mesquinhos, tão tacanhas, tão avarentos, que nós não aceitamos, ou alguns não aceitam, o desafio de ser fiel a Deus em pelo menos 10%. Ele quer tudo de nós, toda a nossa vida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, coloca aí na tela para nós, por favor. Ele quer tudo. Foi o apóstolo Paulo que escreveu também, 5 e 23.
E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. É 5, 10, 20, 30, 40, 50 ou 100%? Então o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo. Então vamos mudar a palavra todo para 100%, irmão? Vamos, para a gente compreender melhor? Amém? Amém, irmãos? Então 100% do vosso espírito, diga comigo, 100% da vossa alma, 10% do corpo, também do corpo, 100% do corpo, diga comigo, sejam, como está a palavra lá na frente? Plenamente é 10%, 20%, 50%, 70% ou 100%? Então vamos mudar a palavra permanente para 100%? Sejam conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão vendo o tamanho do desafio que nós temos diante de nós? Deus exige de nós 100%, tudo. Oh, aleluia! 100% do nosso espírito, 100% da nossa alma, 100% do nosso corpo. Mas tem alguns que acham que o corpo, ele pode tratar o corpo de qualquer maneira, inclusive na maneira de se vestir. Acho que pode, por exemplo, ficar postando nas redes sociais a foto da ovelha faltando lã. Às vezes com 5% só de lã. Vocês estão me entendendo, não estão? Às vezes com 10% só de lã, 20% só de lã. Mas olha o desafio que está diante de nós. Vamos ler de novo, para a gente entender. E o mesmo Deus de paz vos santifique. Muda a palavra, o mesmo, é para a gente entender. E o mesmo Deus de paz vos santifique. E 100% do vosso. Pode ir, irmãos. Não, a cada um você coloca o 100% na frente, que é para ficar gravado. 100% do vosso. Sejam. Os irmãos estão vendo o tamanho do desafio que está diante de nós? Nós somos desafiados a lidar com 100% para Deus. E aí nós estamos lendo o pronome aí, vosso, mas vamos individualizar isso aí. E o mesmo Deus de paz, em vez da palavra vos e vosso, coloque e todo, e o mesmo Deus de paz me santifique. Depois, meu espírito, minha alma, meu corpo. Combinado, irmãos? Isso aqui é só para a gente mastigar um pouquinho a palavra, sentir o sabor dela. Porque às vezes a gente lê, irmãos, e não come. A gente engole. E comer é diferente de engolir. Comer é mastigar. Comer é mastigar e sentir o sabor da comida. Às vezes a comida é amarga. Quem gosta de jiló aqui? Ele não é amarguinho? Mas faz um bem tão grande para a saúde. Se todos soubessem o bem que jiló faz para a saúde, comeria jiló sempre. Depois você lê lá os bens que o jiló faz para a saúde. É por isso que quando Deus disse para Ezequiel, come o rolo,
Ele disse come, ele disse não engole. Ele disse, Deus não disse engole o rolo, Deus disse come o rolo. Então vamos mastigar. E o mesmo Deus de paz, quantos por cento? Então vamos dizer, mas vamos dizer com vontade, irmão. Vamos começar. Põe assim, ó, fala assim, ó. Profetiza para você mesmo. Vamos lá. E o mesmo Deus de paz me santifique 100%. E todo o meu... Não, peraí, eu errei. E 100% do meu espírito, e 100% da minha alma, e 100% do meu corpo, sejam 100% conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dar glórias a Deus? Quem aceita esse desafio? Nós somos desafiados a lidar com 100% do que Deus tem nos dado. E nós estamos falando da nossa vida. Atos 17, 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, de alguma recompensa. Pois Ele mesmo é quem faz o quê? Quem dá a todos o quê? Que mais? Que mais? Muda o todas, coloca aí no lugar de todas 100%. E 100% das coisas. Então vamos lá, é Ele mesmo quem dá. Espera aí, está só 5%, o desafio é para 100%. É para 100% dos irmãos que estão aqui. É Ele mesmo quem dá 100%, quem dá a todos a vida, a respiração e 100% das coisas. Ah, pastor, esse carro é meu. É seu nada, foi Deus que te deu. Ah, pastor, essa casa é minha. É sua nada, você está administrando. Foi Deus quem te deu. A vida é minha. Ninguém tem nada a ver com isso. Engano. A vida não é sua. O fio da sua existência e da minha pertencem a Deus. A hora que Ele quiser puxar o fio da nossa existência, Ele é soberano para fazê-lo. É Ele quem dá 100% das coisas. A esposa é minha, é nada. Foi o Senhor quem te deu. Quem achou uma mulher, achou uma esposa, achou uma boa coisa do Senhor. O esposo é meu e fica lá querendo mandar, é do Senhor. O filho é meu. Eu conheço uma irmã na cidade de Indaiatuba. Já casou já com a idade um pouco avançada. E Deus lhe deu o privilégio de ter um filho. E ela idolatrou tanto esse filho, irmãos, que o Senhor tomou o filho. E ela questionou muito com Deus. E Deus falou com ela. Ela deu testemunho na igreja. Deus falou com ela que Deus tirou porque o filho estava tomando o lugar dele na vida dela. E ela deu testemunho na igreja. E no momento do testemunho lá em Indaiatuba, ela pediu perdão a Deus. Sabe o que Deus fez? Deu mais 2 filhos para ela. É Ele mesmo, comigo, é Ele mesmo quem dá a todos a vida e a respiração e 100% das coisas. Ora, Ele dá 100%.
nos desafia a trabalhar, a sermos fiéis em lidar com 100%. 100% do nosso espírito, 100% da nossa alma e 100% do nosso corpo. Nós estamos falando da vida. Mas no outro aspecto, Deus nos dá 100%, mas no aspecto para manutenção da sua obra. Ele podia pedir mais, sim ou não? Podia exigir mais, sim ou não? Mas quanto ele exige? Quanto ele exige? E nós somos, alguns são tão mesquinhos, tão tacanhas, tão avarentos, que recebe 100% de Deus e não aceita o desafio de ser fiel a Deus nos 10%. E sabe o que acontece, irmãos? Por não aceitar esse desafio, tem muitos que estão enfrentando dentro de suas casas, no meio ou no seio da sua família, o agir, o trabalhar, não das mãos de Deus, mas o agir e o trabalhar do pulgão, do gafanhoto. Vamos lá para Malaquias, vamos lá, capítulo 3, versículo 10 e 11. Trazei todos. Mas o dízimo do 13º eu não preciso trazer. O dízimo da casa que eu vendi eu não preciso trazer. O que a Bíblia diz aí? Todos é o quê, irmão? É 10%, 20%? Aí entra o 100%. Então trazei, vamos lá. No lugar de todos, o que entra? Trazei do quê? 100% dos 10%. Está dando para entender o desafio? Então vamos dizer dessa forma para a gente entender. Trazei. Vamos, irmão, me ajuda aí. Trazei 100% dos 10%. Irmão, ninguém engana Deus. Quando Ananias e Safira chegaram para Pedro, trazendo lá uma oferta, porque todos estavam contribuindo naquela época, e eles trouxeram uma oferta pensando que ia enganar o Espírito Santo. Mas Pedro chega e diz: por que vocês estão mentindo? Não é para mim que vocês estão mentindo, não. Vocês estão mentindo ao Espírito Santo. Vamos continuar. Trazei 100% dos 10%. Vamos comigo. Trazei 100% dos 10% à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Versículo 11. E por causa de vós, repreenderei. O quê? O devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril. Diz o pastor Natanael Santos. Quem é que diz? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando tem obreiros, líderes, regentes, cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, dirigentes de congregação, que não aceitam o desafio de dar 100% dos 10% para Deus, a janela do céu se fecha.
e começa a agir, não a mão de Deus, favorável, mas começa a agir o devorador. E o devorador começa a entrar. E aí os carnês não conseguem pagar. Não consegue pagar água, não consegue pagar a luz, não consegue isso, não consegue aquilo. Vem enfermidade, vem luta, e vem problema. E não está entendendo por quê. É porque não aceitou o desafio de ser fiel a Deus, no 100% dos 10% que Ele pede. É difícil, irmãos, ouvir um amém, numa mensagem como essa. É difícil ouvir um glória a Deus, mas eu não estou preocupado com isso não. Sabe com o que eu estou preocupado? É com que nós saiamos daqui, no início do ano de 2023, dizendo: o devorador não vai atuar na minha casa este ano. Aleluia. O devorador não vai atuar na minha família, não vai atuar nos meus negócios. O devorador não vai atuar na minha vida neste ano de 2023, porque eu estou aceitando o desafio proposto por Deus. Sabe por que vem problema, irmãos? Porque muitas vezes falta conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo, me ajuda aí, irmãos. O meu povo, eu estou fazendo assim para você não dormir, viu? E para você me ajudar. O meu povo foi. O meu povo foi. O que o devorador faz? O meu povo foi, porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Agora veja bem, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então quem rejeita o conhecimento é rejeitado por Deus. E nós estamos aqui nesta tarde trazendo à luz o desafio que Deus propõe para cada um de nós. Nós estamos trazendo ao conhecimento, e não só ao conhecimento, estamos trazendo o conhecimento aos irmãos. Por isso eu perguntei, quem aceita o desafio? Eu estou perguntando, irmão, de verdade. Agora, escute bem, eu estou perguntando. Seja sincero, você não é obrigado a aceitar. Agora, se você aceita o desafio, você é obrigado a cumprir. Seja sincero, quantos aceitam o desafio de Deus nessa tarde? Se você aceita o conhecimento, escute, se você aceita o conhecimento que está sendo lhe passado nessa tarde, escute, o ano de 2023 vai ser de bênção, prosperidade, portas abertas, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, aumento de salário, oh glória, posições que Deus vai te colocar. Se você aceita o desafio, se você aceita o conhecimento, Deus vai te honrar nessa terra. Você vai comer o melhor desta terra. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Se você aceita o desafio, aceita o conhecimento, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Mas se você rejeitar, é escolha sua. Agora, fique sabendo de uma coisa: Deus também vai te rejeitar. Você já leu Deuteronômio 28? Abre aí para nós, por favor.
E será que se, é condição, irmãos, não é obrigado. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus? Quantos estão entendendo que Deus está falando nessa tarde? Quantos estão entendendo que Deus está falando aqui nessa tarde? Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos, diga comigo, 100% dos seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vamos lá, agora eu vou ler, se só acompanha. Vamos, me ajuda aí, vai passando. E todas estas bênçãos virão sobre ti. Se você acredita, dá glória a Deus. Aí é questão de acreditar, é questão de ter fé, é questão de receber. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quantos creem nessa promessa para o ano de 2023? Eu vou repetir a bênção então, de Deus. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão neste ano de 2023. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Três. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos no ano de 2023. Diante de ti, por um caminho sairão contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti no ano de 2023. O Senhor mandará que a bênção... Ai, irmão, e quando Ele manda mesmo. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo neste ano de 2023, nos teus celeiros, e em 100% do que tu puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Neste ano de 2023, quem recebe dá glória, quem recebe dá aleluia, quem recebe glorifica, porque Ele é o Deus da bênção. Provérbios capítulo 10, versículo 22, está escrito, aleluia, a bênção do Senhor é a bênção do Senhor. Repete comigo, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Não é jogar na loteria, não é jogar na Mega Sena, não, é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Aleluia! Quantos pode dar glórias a Jesus?
Tem muita gente esperando ganhar na Mega Sena, na loteria, todo mês fazendo uma fezinha. Mas às vezes, estou dando ênfase, às vezes, não tem coragem de ofertar na casa do Senhor. Às vezes, quando é feita uma ação entre amigos, às vezes, quando é feita uma campanha para algo na congregação ou no campo, na sede, seja onde for, ou para um trabalho de um congresso de jovens, de irmãs, de crianças, de adolescentes, enfim, murmura, reclama, se queixa, fica triste, bravo, carrancudo. Pastor, o senhor está pegando pesado demais. Fale com o dono da igreja, fale com o dono da obra, porque não é a mensagem que eu queria, mas é a que ele quer. Vai só dando glória, vai só dando glória, vai só dando glória, porque esse ano vai ser de bênção. Esse ano vai ser de bênção, esse ano vai ser de bênção. Se você crê no que está sendo pregado aqui nesta noite, nesta tarde, se você aceitar o desafio de Deus nesta tarde, aleluia. Irmão, Deus não é Deus de barganha, mas Ele é Deus de bênção. Carro novo, 0 quilômetro na porta da sua casa. Você crê nisso ou não? Você crê nisso ou não crê? A chave da sua casa esse ano, você crê nisso ou não? Você crê nisso ou não? A porta da faculdade aberta para o seu filho, você crê nisso ou não? Aleluia. Aquela causa que está na justiça, o juiz desengavetando aquela causa e você recebendo a vitória de Deus, você crê nisso ou não? Então aceite o desafio de Deus nessa tarde. Porque se aceitamos o conhecimento, vem bênção. Mas se rejeitamos o conhecimento, vem maldição. Coloca para mim, lá na frente do capítulo 28. Deixa eu achar aqui. De Deuteronômio. Deixa eu achar aqui onde começa aqui. Versículo 15. Será o que, irmãos? Depois da palavra será tem o que? Olha um porém aí, tem um porém aí. Os versículos anteriores são só de bênção. Diga comigo, os versículos anteriores são só de bênçãos. Mas tem um porém no meio. Diga, mas tem um porém no meio. Nós precisamos entender, irmãos. O meu povo foi destruído porque ele faltou o quê? Nós estamos trazendo conhecimento para você não ser destruído pelo devorador. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Então diga comigo, os 14 primeiros versículos são só de bênçãos. Mas tem um porém no meio. Então vamos ver qual é esse porém. E será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão o quê? Sobre os irmãos falaram assim agora com menos fervor, né? É mais gostoso falar de bênção, não é? Não é, irmãos? Mas vamos falar com a mesma ênfase? Então, diga comigo, então, sobre ti virão 100%, 100%, 100% de todas estas maldições e te alcançarão. Aí depois você lê em casa quais são elas. Aqui está o porém.
Quem aceita o desafio? Primeiro desafio, escute aqui. Primeiro desafio é 100% do meu espírito. Diga comigo. Primeiro desafio. 100% do meu espírito. 100% da minha alma. 100% do meu corpo. Sejam 100% conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro desafio. 100% da nossa vida. Segundo desafio que nós aprendemos aqui é 100% dos 10%. Segundo desafio, diga comigo. Segundo desafio é 100% dos 10%. Trazei todos 100% dos dízimos à casa do tesouro. Então você já sabe o que é 100% dos dízimos? Tudo que você ganhar, tudo que você receber, em tudo que você obtiver lucro, 10% não te pertence. E o texto de Deuteronômio fala das maldições. Mas vamos voltar então lá para Malaquias 3. Capítulo 3, versículo 9. Versículo 8. Me ajuda aí, irmãos. Quem que está falando aí? É o pastor Natanael? Hã? Me ajuda aí, irmão. Leia aí para mim, por favor. Deixa eu ouvir os irmãos lerem. Como roubar a Deus? Roubar a Deus? Mas está escrito. Ou nós vamos deixar essa parte aqui de lado? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Versículo 9. Consequência do versículo 8. Consequência do versículo 8 está no versículo 9. Com maldição, ao porém, aí o porém lá de Deuteronômio, todas essas maldições, 100% dessas maldições virão sobre ti. Está aí, ó. Com maldição, sois. Por quê? Vós, toda a nação. Muitas vezes a gente não entende por que está passando, né? Algumas lutas, algumas provas. A gente não entende por que o devorador está destruindo tudo. Mas nesta tarde, eu creio, irmãos amados, que o inferno está em pavorosa. Porque nós estamos ministrando e fortalezas do diabo estão sendo colocadas por terra nesta tarde. Fortalezas que querem impedir a bênção de Deus na sua vida, na minha vida, na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo no campo de Barretos. Com maldição sois amaldiçoados. Nós não queremos maldição para a nossa vida. Eu não quero maldição para a minha vida, nem para a minha família. Vou citar um exemplo pessoal. Sem vanglória, sem orgulho, sem egocentrismo, sem demagogia, apenas para os irmãos entenderem. A minha filha Ellen, quando nasceu, ela começou a receber oferta, porque eu não tinha, eu era missionário. Ela começou a receber oferta de alguns irmãos para ajudar na manutenção dela, lá no Paraguai. Mas ela era bebê ainda. E daquela oferta que ela recebia, eu tirava o dízimo no nome dela. Até hoje ela é uma dizimista fiel. Meus filhos são dizimistas e fiéis. Eu creio que sim. Porque eles foram ensinados. Eu não quero maldição para a minha vida. Não quero maldição para a minha casa.
E não quero maldição para a igreja de Barretos. Não quero maldição para o campo de Barretos. Diga comigo, eu não quero maldição, nem para a minha vida, nem para a vida da minha família, nem para os meus negócios, e muito menos para a igreja onde eu sirvo. Eu quero bênção. Manda bênção, Deus. Diga comigo, manda bênção, Deus. Manda toda sorte de bênção. Irmãos, o celeiro de Deus está abarrotado de bênçãos. Por que que não vem? Sabe por quê? Porque o versículo 10 está a chave. Vamos lá. Trazei 100% dos dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos... Tem chave, irmãos. Para abrir tem que ter chave. E essa chave está na minha mão e na sua mão. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? É chave do quê? Você traz para o celeiro da casa do Senhor. Escute bem, é desafio. Você traz para a manutenção do celeiro da casa do Senhor, para que haja mantimento, para que haja no celeiro da casa do Senhor. Sabe o que Deus faz? Ele abre as janelas do celeiro celestial para abençoar as nossas vidas. Eu estou surpreso comigo, irmãos. Este ano, 2022, para 84 para cá são 38. De 84 para 22 são 38. 38 anos de ministério. É a primeira vez na minha vida que eu ministro numa reunião de obreiros sobre finanças. E só estou fazendo porque Deus colocou no meu coração. E eu tenho uma convicção no meu coração e na minha alma. Se Ele colocou no meu coração para ser a primeira mensagem do ano de 2023, é porque Deus quer abrir o celeiro de bênçãos dEle para esta igreja neste ano, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisto, levante a mão e glorifique a Deus. Lucas 16 e 10. Quem é fiel, também é fiel. Simples. O que nós aprendemos aí, irmãos? O desafio, escute só. É o desafio de lidarmos com aquilo que o Senhor nos confiou. Com aquilo que o Senhor nos deu. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Seja pouco ou seja muito, o desafio é ser fiel com este pouco ou com este muito. Sabe qual é o desafio, irmãos? O desafio não é o que eu posso fazer com 100 milhões de reais. O desafio é o que eu posso fazer com 100 reais. É isso aí, ó. Esse que é o desafio. É isso que a Bíblia está dizendo. Quem é fiel, no mínimo, também é fiel. Então, se com 100 reais, 200, um salário mínimo, eu não consigo aceitar o desafio de
ser fiel nos 100% dos 10% para Deus, Deus não vai permitir eu chegar no máximo. Os irmãos entendem assim? Eu estou errado, irmão? É isso que está escrito aí? Quem é fiel, no mínimo, também é fiel no muito. Porque se você é fiel no pouco que Deus lhe dá, Deus vai te abençoando gradativamente. A alguns Ele abençoa mais rápido. A alguns Ele abençoa gradativamente. Sabe por quê? Porque se Ele der tudo de uma vez, a pessoa, abandona Deus na primeira curva. Então Ele vai, medida por medida, abençoando, medida por medida. Medida por medida. Porque Ele é Pai e Ele sabe o que é que Ele dá para os seus filhos. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Irmãos, tem tanta coisa boa. Aleluia. Ageu, capítulo 1. Antes de Ageu, irmãos, vamos ler 1 Timóteo 6 e 10. 1 Timóteo 6 e 10. Deixa eu perguntar aos irmãos, o dinheiro é importante nas nossas vidas, sim ou não? Sim ou não? Sim. Não há nenhuma dúvida. É com ele que nós suprimos, ou com ele é que é suprida todas as nossas necessidades na nossa vida. Agora veja o que diz 1 Timóteo 6 e 10. Porque o quê? O amor do dinheiro é o quê? Irmãos, eu estava meditando nesse versículo. E sabe onde eu parei nele? Sabe onde eu parei nele? Na palavra amor. O que é amor? Quando você ama uma pessoa, o que você faz por ela? O que você faz por uma pessoa que você ama? Quando você ama algo, um objeto. Eu vou aqui, é possível amar um objeto? É, irmão. É possível até idolatrar. Você ama seu carro, o carro que Deus te deu, o que você faz por ele? Você cuida dele? Se você ama a casa que Deus te deu, você cuida dela? Você faz tudo, se sacrifica para mantê-la, se sacrifica para manter o carrinho, sim ou não? E aí está a palavra amor. Amor do quê? Do dinheiro. O que significa isso? Quem está amando o dinheiro, ele está com o coração no dinheiro. A sua mente está no dinheiro. Os seus pensamentos estão no dinheiro. E aí a Bíblia diz, o amor do dinheiro, não é o dinheiro em si. O dinheiro faz parte da nossa existência. Mas é o amor do dinheiro, é o apego. Ao dinheiro. É a raiz de toda, diga comigo, 100%. De 100%. É a raiz de 100% de espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram do quê? Não é de Jesus não, se desviaram da fé. Pararam de crer. Pararam de depender de Deus. Se desviaram da fé. E se traspassaram a si mesmo com quê?
muitas dores. Vamos voltar, não precisa colocar. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Ageu capítulo 1, versículos 6 e 7. O que estava acontecendo aí, irmão, na época do profeta Ageu? Vocês vão estudar na escola dominical, não vão? Amanhã, né? O que estava acontecendo? O povo que estava na Babilônia estava voltando para Jerusalém. E eles estavam na reconstrução dos muros. Houveram alguns, Sambalate, Gesem, Tobias, que tentaram impedir a construção dos muros, a construção do templo. E o rei Ciro deu ordem, então, para dar continuidade, mas precisava de quê? Para dar continuidade à construção, irmão, o que precisava? Recursos, diga comigo, recursos. Mas o que o povo estava fazendo? Estavam lá no cativeiro, voltaram para Jerusalém, esqueceram-se do desafio. 100% dos 10%. Aí Deus fala através do profeta Ageu: semeais muito e... Me ajuda, irmão, por favor. Semeais muito e... comeis, mas não... bebeis, mas não... vestivos, mas ninguém... E o que recebe salário? Num saquetel furado. Tudo que entra vai saindo. E não dá para pagar as contas. Recebe salário, ele pensa que está enchendo, mas vai caindo. Vai desperdiçando tudo. Vai desperdiçando tudo. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o quê? O vosso coração aos vossos caminhos. 8. Subi ao monte e fazei o quê? Trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Mas tem uns versículos, é no começo, me ajuda aí, irmãos, de Ageu. Está aqui. Ageu capítulo 1, versículo 2. Ageu 1 e 2. Assim fala o pastor Natanael Santos. Quem está falando? Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Para aí. Se você passar hoje à tarde lá no Mais Parque, onde nós estamos construindo um templo para abrigar almas para Deus, eu estou com vergonha, porque o mato está tomando conta. E depois eu vou conversar com o pastor Samuel em particular sobre isso. Versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aí o 6. Semeais muito e recolheis. Comeis, mas não vos. Bebeis, mas não vos. Vestivos, mas ninguém. E o que recebe salário?
recebe salário num saquetel ou num saco furado. Cuidando, nós estamos mais preocupados em cuidar dos nossos próprios interesses. Quando eu digo nós, irmãos, eu estou falando de forma abrangente. Eu vou aqui abrir o leque, para que todos entendam. Nós estamos mais tendenciosos a correr atrás dos nossos interesses. Não sou contra, escute o que eu vou dizer, eu estou ministrando, trazendo conhecimento. Eu não sou contra, tanto é que nós temos realizado, todos os anos que estamos aqui, mesmo na pandemia foi realizado congresso, não foi? Mesmo na pandemia. Não sou contra congressos de jovens e adolescentes, de irmãs, de crianças. Não sou contra eventos na igreja. O que o senhor está dizendo, pastor? Que há um interesse maior em arrecadação para estes eventos, e se trabalha dia e noite, noite e dia, em favor desses eventos, e uma construção que nós precisamos terminar. Quando é necessário fazer uma campanha para levantar recursos para essa construção,